Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, tudo bem? Professor Marcelo aqui, e o nosso vídeo de hoje é sobre a história das citocinas. A gente está lidando agora com uma nova classe hormonal. Depois de ter falado de auxinas, a gente está agora trabalhando com as citocinas. Vou começar esse vídeo puxando vocês um pouquinho para mitologia grega. Vou pedir para vocês analisarem um pouquinho essa imagem, pausarem o vídeo e tentarem me dizer o que está acontecendo aqui nessa imagem. Será que algum de vocês sabem o que está sendo ilustrado aqui? Essa imagem mostra o guerreiro Hércules, o deus Hércules, tá? Executando um dos seus 12 trabalhos. Né? Talvez você conheça a história dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules aqui está executando o seu segundo trabalho. Ele está numa região chamada de Lerna, um pântano chamado de Lerna, onde habitava nesse pântano um animal com várias cabeças, conhecido como a Hidra de Lerna, que é esse que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer uma historiazinha do Hércules, só para a gente se posicionar um pouquinho melhor aqui. Tá? Então, o Hércules ele, teve um acesso de loucura e matou os 2 filhos dele. Aquilo mexeu, então, muito com a cabeça dele, né? Ele foi se confessar com o rei Euristeu, confessou ao rei Euristeu que tinha tido um acesso de loucura e que tinha matado seus filhos, e o rei Euristeu passou para ele, então, 10 trabalhos para ele conseguir se redimir daquele ocorrido. Tá? No início eram 10 trabalhos, eventualmente eles viraram 12 trabalhos, eu já conto um pouquinho de por que virou 12 trabalhos. Tá? Essa imagem, como eu disse para vocês, ilustra o segundo dos trabalhos de Hércules, que ele vai matar a Hidra de Lerna, e ela mostra também o primeiro dos trabalhos, que é quando ele matou o leão de Nemeia. Tá? Era um leão com uma carapaça muito dura, que estava aterrorizando a zona de Nemeia, a região de Nemeia, e a gente está vendo ele vestir a carapaça do leão de Nemeia aqui. Tá? Então, nas próximas imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver o Hércules sempre vestindo uma roupa de leão, vamos dizer assim. É justamente a carapaça do leão de Nemeia. Agora, não me pergunte o que está acontecendo aqui embaixo. Tá? Isso aí fica sob a avaliação de vocês. Vamos lá, o que acontecia com a Hidra de Lerna e qual era o problema que o Hércules enfrentou quando ele foi tentar matar a Hidra de Lerna? Para quem conhece um pouquinho aí de mitologia grega, quem sabe consegue dizer. Né? Quando o Hércules chegou para tentar matar esse animal mitológico, toda vez que ele tentava arrancar uma das cabeças, o que acontecia? Outras 2 cabeças nasciam no lugar. Tá? Então, essa é a mitologia em cima da Hidra de Lerna. É um animal que, quando você corta uma cabeça, outras 2 cabeças nascem no lugar. Tá? Então, a primeira vez que ele foi tentar combater a Hidra de Lerna, ele teve problemas, ele encontrou-se frente a esse tipo de condição, né? Aí ele teve que dar um passo para trás, ele voltou para trás e começou a pensar o que ele podia fazer para matar a Hidra de Lerna. Aqui, ó, no livro que descreve os feitos do Hércules, eles colocam que as reações às decapitações do Hércules eram botânicas. Então, quando ele cortava uma cabeça, 2 cresciam em seu lugar. Por que será que ele está usando o termo botânico aqui, né? Então, essas reações de cortar uma cabeça crescem 2, a gente descreve isso como botânico. Por que será? Então, vamos lá. O que o Hércules fez? O Hércules chegou no sobrinho dele, chamado Iolau, e falou assim, olha, eu estou com um problema para resolver e você vai me ajudar. Eu tenho que matar esse animal, que eu não sei como é que faz para matar ele, mas eu tenho uma ideia. Eu vou chegar nesse animal, vou bater com um porrete, eu vou cortar a cabeça dele, e você vai me ajudar a cauterizar aquela cabeça cortada. Então, eu corto a cabeça e você vem aqui com esse ferro quente e cauteriza aquele local onde eu cortei a cabeça. E foi dessa maneira que o Hércules matou a Hidra de Lerna. Ele ia lá e ele cauterizava a cabeça da Hidra, o pescocinho, né, onde sobrava, o cotoquinho ali onde sobrava o resto de onde a cabeça estava inserida. Só para terminar o assunto mitológico, esse daqui, quando o Hércules voltou para o rei Euristeu para falar que ele tinha conseguido matar a Hidra de Lerna, o rei Euristeu descobriu que ele tinha feito isso com a ajuda do sobrinho dele. E aí o Euristeu falou, olha, não vai valer esse trabalho porque você não fez ele sozinho. E aí ele passou um trabalho extra, depois o Hércules teve outro trabalho também que ele realizou com a ajuda de outros personagens, né?
2 trabalhos, então, acabaram não contando. Então, aqueles 10 trabalhos, no final, viraram 12. Então, matar a Hidra de Lena e limpar os estábulos algeus, que foi o 6º trabalho, esses não contaram. Então, viraram de 10, passaram para 12. Mas só uma curiosidade. Então, olha só, por que a gente, quando a gente pensa nessa ideia aqui, né, da Hidra de Lena, por que a gente sabe que isso aqui é mitologia? A gente não conhece animal que consegue fazer isso daqui, que você corta uma cabeça e outra cabeça aparece no lugar, né? Os animais não têm essa capacidade de regeneração, ou pelo menos a maioria dos animais não tem essa capacidade de regeneração, porque os animais possuem crescimento fechado. O que significa isso? O crescimento fechado é quando o organismo ele é incapaz de gerar tecidos e órgãos de maneira contínua durante o curso da sua vida. Então, por exemplo, nós, seres humanos, a gente tem alguns órgãos que até conseguem a se desenvolver depois do nosso estágio de embriogênese, depois do momento que a gente já nasceu, né? Por exemplo, o fígado tem uma alta capacidade de regeneração, o nosso estômago tem uma certa capacidade de regeneração, só que a gente não consegue, por exemplo, cortar um braço e ver um braço novo nascer naquela posição onde o nosso braço antigo estava, né? Ou cortar uma cabeça e ver uma cabeça nova aparecendo ali. Então, os animais não têm essa capacidade de regeneração por causa do seu crescimento fechado. Como é que a gente tornaria essa história do Hércules um pouco menos mitológica e um pouco mais factível? Se em vez da Hidra de Lena, tivesse a árvore de Lena, né? Olha só essas imagens aqui. A gente está vendo 2 árvores aqui, é bem capaz que vocês já tenham visto coisa parecida com isso na rua, tá? Onde a gente cortou a planta, tiramos basicamente toda a parte aérea da planta, e olha o que está acontecendo aqui, ó. Uma nova plantinha aparecendo ali, ó. Tá? A planta está regenerando toda a parte aérea dela, cara. É basicamente tu cortou a cabeça da planta, uma nova cabeça aparecendo. Ou várias cabeças aparecendo. Olha essa imagem aqui, ó. Você cortou a parte aérea, eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5 novas partes aéreas aparecendo ali. Olha a capacidade de regeneração que as plantas têm. Você corta um pedaço do caule, enfia esse pedaço do caule no solo e a planta regenera, tá? Isso aqui a gente chama de estaquia e é uma maneira que a gente tem de propagar a planta. A gente faz isso daqui na nossa casa. Olha isso aqui. Um pedaço aqui, ó, de uma bromélia, tá? Onde está saindo um pedaço de uma folha de uma bromélia, onde está saindo raiz desse pedaço de folha. Olha a capacidade de regeneração que as plantas têm. Isso vem porque as plantas têm crescimento aberto, tá? O número de órgãos da planta não é definido durante a embriogênese, ela consegue gerar órgãos novos durante o curso da sua vida. Se você olhar para o embrião de um animal, quando ele está no seu término de formação, você vai ver que aquele animal já parece pronto, ele só tem que crescer, né? Se você olhar para o embrião de uma planta, não. O embrião de uma planta não parece uma planta adulta, tá? Ela é uma plantinha com 2 cotiledônezinhos, um cotiledônezinho, uma ou 2 folhinhas, né? Eventualmente, órgãos novos aparecem naquela planta, né? Então, a gente tem crescimento aberto em plantas. As plantas têm essa capacidade de regeneração. Elas são as verdadeiras hidras de Lerna. E chego nessa imagem aqui, que é talvez o ápice dessa história de regeneração. O que vocês estão vendo aqui, ó, é uma cultura de tecido vegetal, tá? A gente tem aqui uma placa com água e alguns nutrientes minerais, onde eu coloquei pedaços de planta aqui em cima. E esses pedaços de planta estão gerando células vegetais desdiferenciadas, células que não têm identidade ainda, tá? Mas que eu posso tirar essas células daqui e colocar num outro meio de cultura e gerar o órgão que eu quiser da planta. Eu posso gerar raiz, eu posso gerar caule, eu posso gerar folha, eu posso fazer o que eu quiser com essas células desdiferenciadas. Isso veio de pedaço de planta, tá? E essa é uma maneira que a gente tem de propagar a planta também, é cultura de tecidos. A gente diz que as células vegetais, elas são totipotentes. A maioria das células de plantas são totipotentes, tá? Totipotência é essa capacidade de uma célula se dividir e produzir todas as células diferenciadas de um organismo novo, tá? Que vem por 2 motivos. Capacidade de desdiferenciação, que é quando você pega uma célula que está diferenciada e você faz ela voltar para trás na sua rota de desenvolvimento. Então, você pega, por exemplo, uma célula que é célula de folha, tá? Ela é um estômato, por exemplo, é uma célula guarda de estômato. Você consegue pegar aquela célula
e fazer ela voltar para trás na linha de desenvolvimento. Ela desdiferencia, ela para de ser uma célula de estômago e ela vira uma célula sem diferenciação nenhuma. Tá? E essa célula, então, ela vai ter competência depois para virar uma outra célula de desenvolvimento. Então, aquilo que era uma célula de uma estrutura estomática, agora vira uma célula de xilema, por exemplo. Tá? Células animais não têm essa capacidade de desdiferenciar e depois de tomar um rumo novo de diferenciação. Tá? A gente, sim, consegue fazer alguns tratamentos em células animais para, eventualmente, dar totipotência para elas. Tá? Mas, de maneira geral, células animais não fazem isso aqui, não. E aí isso garante regeneração para a nossa plantinha. Pessoal, a força motriz, então, que vai levar a gente a identificar as citocininas, essa nova classe hormonal que a gente vai tratar aqui na aula de hoje, tá? É justamente essa capacidade de regeneração das plantas. Tá? A gente vai ver esse biólogo chamado Júlio von Sachs, lá em 1880, na hora que os Darwin estavam fazendo a análise de auxina, ele estava trabalhando com regeneração. Tá? Ele queria saber se existia, ele postulou, na verdade, que existem substâncias que são capazes de induzir formação e crescimento de órgãos. E ele casa esse conhecimento dele com o conhecimento que estava vindo lá dos Darwins. Tá? A gente viu lá na aula de auxina que a auxina ela tem capacidade de induzir crescimento e formação de órgãos, tá? Como a gente está vendo nessa imagem aqui. Então, a auxina é um hormônio associado a crescimento e, eventualmente, até a regeneração. E aí o Julius von Sachs vai perguntar, será que não é toda essa capacidade de regeneração que as plantas têm associados justamente à auxina? Ele começa a fazer experimentos justamente de cultura de tecidos, onde ele pega pedaços de planta e coloca dentro daquele agar, daquela gelatina da cultura de tecidos, a auxina, para ver se aquela cultura de tecido agora, aquele agar com auxina vai permitir aquela planta regenerar. A auxina induz sim um pouquinho de regeneração, mas muito limitadamente. O efeito da auxina nessa regeneração parece ser não muito eficiente. O que leva a gente a pensar que não é só a auxina que está induzindo regeneração, tem que ter alguma coisa a mais, além da auxina. Então está faltando alguma coisa aqui nesse meio de cultura, além de auxina, para a gente conseguir chegar na condição de regeneração que a gente conhece realmente para as plantas. Tá? Então, o que será que a gente pode adicionar aqui para induzir regeneração, para fazer célula vegetal se dividir indefinidamente? Quem vai chegar perto de descobrir isso é o Folkskog, tá? Esse sueco que lá em 1955 estava trabalhando com células de tabaco. O Skog percebeu que quando ele colocava alguns extratos de tecidos vivos naquele meio de cultura, a gente tinha promoção de divisão celular e de manutenção desses tecidos vivos quando a gente adicionava essas coisas no meio de cultura. Então, uma das coisas que o Skog adicionou, por exemplo, num meio de cultura com auxina, foi um extrato de fungos que induzia crescimento feito doido. Tá? Fazia as plantas se regenerarem muito bem. É o que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente está vendo pedaços de tabaco num meio de cultura contendo só auxina, e aqui pedaços de tabaco no meio de cultura com esse composto que ele isolou chamado de cinetina, que a gente viu aqui no slide anterior. Essa cinetina, quando a gente adiciona ela no meio de cultura, ela induz divisão celular. Essa coisinha branca crescendo aqui em cima do pedaço de planta não é fungo. Isso aqui é célula vegetal desdiferenciada. Olha a diferença entre o meio contendo só auxina e o meio com auxina e cinetina. O Skog isolou isso daqui de fungos. Essa cinetina, então, não pode ser chamada de um hormônio vegetal. Por quê? Porque ela não acontece naturalmente em plantas e ela não acontece nem naturalmente em fungo. Ela é um produto da degradação de DNA do fungo. Tá? Então, se você não se lembra de definição de hormônio vegetal, para esse vídeo e volta para o meu vídeo de introdução aos hormônios vegetais, para entender por que essa cinetina ainda não é considerada, ela não pode ser considerada um hormônio vegetal. Então, assim, apesar da gente adicionar a cinetina, aqui, não é um hormônio vegetal, tá?
Mas é bem capaz que o hormônio que induz a divisão celular seja extremamente parecido com essa cinetina. Porque essa cinetina funciona tão bem que deve haver um hormônio vegetal com estrutura semelhante a ela. Então a gente vai ter aí uma busca por essas moléculas que promovam divisão celular igual à cinetina. A gente vai começar a procurar, o nosso histórico agora vai ser, vamos começar a procurar uma substância produzida por planta que induza uma divisão celular parecida com a cinetina. A gente vai isolar essa substância parecida lá no começo da década de 70, quando dois grupos diferentes isolaram de dentro do endosperma do milho essa substância chamada de zeatina. O zeatina, o nome zeatina vem justamente porque o nome científico do milho é Zea maíz. E aí a gente juntou o gênero Zea do milho com o tina lá, o cinetina, né? A gente juntou as duas palavras para dar origem à cinetina. Essa zeatina, se você misturar ela no meio com a auxina, ela é um forte promotor de divisão celular. Ela funciona como se fosse uma cinetina. Por funcionar induzindo divisão de células, e a partição de células vegetais a gente dá o nome de citocinese, a gente vai começar a chamar a zeatina uma citocinina. Está aqui o nome da nossa classe hormonal de estudo de agora. Por que a gente vai chamar essa classe hormonal de citocinina? Porque ela promove divisão celular. Para vocês terem uma ideia de concentração, vamos lembrar que concentração de hormônio sempre é baixa em plantas, né? A gente teve que isolar a zeatina, foram miligramas de zeatina isoladas de quilogramas, mais de 50 quilos de milho foram necessários para a gente isolar miligramas de zeatina. Estamos vendo aqui a zeatina, a nossa citocinina, que é a mais abundante em plantas, e aqui a isopenteniladenina, uma outra citocinina que as plantas produzem também. A gente viu lá com a auxina, a gente falou do AIA, do AIB, né? Como sendo duas auxinas que são produzidas por plantas, aqui duas citocininas que são produzidas por planta. E aqui embaixo a benzilaminopurina, ou BAP, que é uma citocinina sintética. Tá? Uma citocinina que a gente consegue produzir em laboratório, ela não é considerada um hormônio vegetal, já que ela não é produzida pela planta mesmo, mas a gente consegue produzir, então, sintetizar ela em laboratório e ela tem função semelhante à citocinina. Então, se você aplicar a benzilaminopurina em plantas, ela vai te dar uma função semelhante à zeatina e à isopenteniladenina. Assim como a gente viu para auxinas, pessoal, as citocininas também podem ser conjugadas a açúcares e aminoácidos. Tá? A gente está vendo aqui, citocininas conjugadas a dois açúcares, aqui e ali, aqui na esquerda e na direita. Para que as citocininas são conjugadas a açúcares ou a aminoácidos? Pelo mesmo motivo que as auxinas são conjugadas a açúcares e aminoácidos, para você regular a função desse hormônio, para você eventualmente diminuir a função biológica dele, a atividade biológica dele. A gente conversou isso lá no nosso vídeo de auxina. A expressão desses genes de conjugação e desconjugação desse hormônio, das citocininas com açúcares e aminoácidos, e podemos falar de auxina com açúcares e aminoácidos, é fortemente regulada pela planta e pelo ambiente onde ela está inserida. Uma coisa diferente que acontece com citocinina, que a gente não viu tanto lá para a auxina, é que uma maneira que a gente tem também de inativar a citocinina é quebrar a citocinina, é oxidar essa citocinina. A gente está vendo isso acontecendo aqui nessa figura. Nós temos aqui a nossa isopenteniladenina, o IP, né, uma das citocininas. A ação de uma enzima que existe dentro de planta chamada de citocinina oxidase. Essa enzima ela atua por quebrar a isopenteniladenina, ou quebrar a citocinina, para inativar a citocinina. A gente está vendo, então, a isopenteniladenina sendo transformada em adenina e 3-metil-2-butanal. Tá? Isso aqui não tem função mais de citocinina. Quanto maior a concentração de citocinina no tecido, maior vai ser a atividade da citocinina oxidase. Tudo isso para regular o nível endógeno do hormônio. Sempre que a gente estiver falando de mecanismos de conjugação, oxidação e outros mecanismos de inativação que vão aparecer nas nossas aulas futuras, é sempre para a gente estar regulando o nível endógeno do hormônio. Lembrando que a planta quer sempre manter esses níveis endógenos a concentrações bem baixinhas. Para que servem citocininas? A gente vai conversar sobre isso no nosso próximo vídeo. Tá? A gente vai falar sobre as funções biológicas das citocininas. Se você ainda não viu os vídeos de auxina, vai ver os vídeos de auxina agora, antes de assistir os vídeos de funções biológicas de citocinina. Por quê?
Porque a auxina e citocinina são consideradas o yin e o yang dos hormônios vegetais. Tudo que é função de auxina, a citocinina parece que faz ao contrário. E a gente vai conversar disso na nossa aula de funções biológicas de citocininas. Então, assiste a aula de auxina e pula lá para a aula de funções biológicas de citocininas. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.